Olá, a graça e a paz do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, Evangelista Benedito, mais uma vez com você para uma breve meditação. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 9, versículo 23, que diz assim: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. No princípio da minha conversão, este texto foi um dos meus maiores desafios no princípio da minha caminhada com Cristo, quando o Espírito Santo do Senhor converteu o meu coração a Jesus. Pois eu ainda estava com muitas paixões voltado às coisas desse mundo. Recém-convertido, então muitas coisas que eu fazia antes da minha conversão ainda estavam dentro de mim. Mas por ter aceitado a Cristo Jesus e frequentar a sua casa, eu estava amando a casa do Senhor. Eu estava amando a convivência com os meus irmãos na igreja. Eu estava amando as coisas relacionadas ao reino dos céus. E com o tempo eu pude aprender que Jesus Cristo, vindo na terra, ele viveu 100% homem e 100% Deus. E como homem, ele não veio como um ser divino na força da sua glória. Como homem, ele veio e viveu entre nós. E como homem, ele foi tentado a todas as paixões desse mundo, porém, sem pecado. O autor aos Hebreus escreve, capítulo 4, versículo 15, a parte B desse versículo, ele diz: Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porém, sem pecado. Sendo homem, ele teve que recusar as paixões da carne que o comprometeriam naquilo que era o seu propósito como Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Em Mateus 4, fala que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Porém, ele recusou pecar contra o Senhor. Ele renunciou todas as possibilidades que ele teria de poder pecar contra Deus. Então ele venceu a tentação, recusando o pecado. Primeiro ele recusou obedecer a Satanás, tendo em conta as suas dúvidas sobre quem de fato Jesus era, quando ele disse: Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Em segundo lugar, ele recusou tentar a Deus Pai. Em terceiro lugar, ele recusou aceitar as ofertas de Satanás e as suas riquezas, quando ele disse: Se prostrado me adorares, te darei todos os reinos da terra. Jesus renunciou. No texto, como nós acabamos de fazer menção à leitura, Lucas 9, 23, Jesus faz uma prova aos seus seguidores. Ele disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo fala de renúncia. E renúncia é uma das maiores evidências de um crente verdadeiramente salvo em Jesus Cristo. Os apóstolos perceberam sobre isso, então eles escreveram muita coisa relacionada a uma vida de renúncia. Paulo escreve que é necessário renunciar ao desejo da carne e às suas paixões. João escreve que é necessário renunciar ao mundo e às coisas que há nesse mundo. Tiago escreve que é necessário sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo, então ele fugirá de nós. Pedro escreve que Jesus deu-nos o exemplo para que possamos seguir as suas pisadas. Paulo ainda escreve que precisamos ser imitador de Cristo como filho amado. Os apóstolos tinham noção que sem renúncia jamais eles conseguiriam viver dentro daquilo que era o propósito de Deus em suas vidas. Mas afinal de contas, o que é renúncia? A palavra renúncia está ligado àquilo que eu mais tenho de prazer, ou seja, abandonar, me afastar, negar, deixar de lado tudo aquilo que pode comprometer a minha vida com Cristo, ou seja, coisas cujo meu coração são tão apegado, cujas minhas paixões são tão voltadas, mas que essas mesmas coisas não me deixam viver no centro da vontade de Deus, ou seja, uma vida que seja agradável ao Senhor nosso Deus. Ou seja, elas não me dão garantia
de viver no centro da vontade de Deus. Se você for um crente que não consegue hoje se levantar e orar contra as coisas cujo Espírito de Deus testifica com teu espírito de que não agradam a Deus, eu te convido a tomar uma decisão nesse dia. Comece a orar. Ore pedindo ao Espírito Santo de Deus para que possa mortificar essas paixões carnais no teu espírito. De tal forma, meu irmão, que você consiga assim, através da ajuda do Espírito Santo, abandonar e renunciar às coisas que não são agradáveis a Deus. Isso vai fazer com que o Espírito Santo de Deus te ajude a mortificar os desejos da carne, a mortificar as paixões carnais, para que a vida de Cristo comece a renascer dentro de você. Então você conseguirá viver no centro da vontade de Deus. É impossível nós vivermos no centro da vontade de Deus. É impossível nós vivermos uma vida agradável a Deus. É impossível nós termos uma caminhada com Cristo se nós vivemos na contramão daquilo que é o desejo do seu coração. Se nós vivemos na contramão daquilo que são os princípios da sua palavra, o princípio do Evangelho. É necessário que, como cristão, vivemos uma vida de renúncia, ou seja, negamos as coisas do mundo que não agradam a Deus para vivermos uma vida que seja agradável a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, deixar uma observação, que por si mesmo você nunca conseguirá fazer isso. Isso é uma obra do Espírito Santo operando dentro de nós, mortificando o nosso eu, mortificando o nosso egocentrismo, mortificando a nossa carne, para que a vida de Cristo abunda e superabunda em nós. Aí sim conseguiremos viver uma vida para Deus. Sem a tal operação, sem esse tão grande e precioso milagre, jamais, meus irmãos, nós conseguiremos viver uma vida que seja agradável ao coração do Senhor nosso Deus. Mas se você é uma pessoa que talvez diz para mim assim: Evangelista Benedito, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de estudar a palavra de Deus, eu não tenho vontade de fazer absolutamente nada que possa trazer vida ao meu espírito. Se você está nessa condição, mas ainda assim você é um frequentador de culto, você frequenta a sua igreja, eu quero dizer, infelizmente, você ainda está morto em seus delitos e pecados. Você precisa de um milagre. Você precisa clamar a Deus para que o Espírito Santo de Deus venha trazer uma obra de regeneração ao teu espírito, para que você possa ser vivificado no Espírito e viver uma vida para o Senhor. Você precisa olhar para Jesus. Você precisa buscar e clamar pelo seu perdão. Você precisa clamar a Jesus e implorá-lo pela sua infinita graça e misericórdia. Então sim, o Senhor estenderá as mãos para você e o Senhor vai vivificar você, trazendo vida ao teu espírito. E aí sim, você continuará vivendo dentro daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Renúncia está ligado a abandonar tudo aquilo em que o meu coração, as minhas paixões, os meus apetites estão tão apegados e tão ligados, mas que não agradam o coração do Senhor meu Deus. Então é necessário que haja uma atitude de renúncia, começando por nós mesmos, através da operação do Espírito Santo, para que a gente possa abandonar as coisas que não agradam a Deus e permitirmos que a graça do Senhor seja superabundante em nossa vida, para vivermos uma vida agradável ao Senhor. Renúncia, uma das maiores evidências de que nós somos pessoas salvas em Cristo Jesus. Pense nisso. Deus o abençoe em Cristo Jesus.